Olá, começamos ao vivo pela TVA mais uma edição do programa Em Discussão. E neste mês o tema do nosso debate é crimes contra a honra na internet. A popularização da internet e das mídias sociais possibilitou a qualquer pessoa, a qualquer momento, dar opinião sobre praticamente tudo. Personalidades, autoridades, marcas, empresas, instituições, todos estão expostos a todo tipo de crítica, elogio, avaliação ou até xingamento. É indiscutível que essas ferramentas trouxeram um ganho no exercício da liberdade de expressão, mas são visíveis também os exageros, que muitas vezes implicam em crimes como calúnia, injúria e difamação. Será que nós, cidadãos e as instituições, estamos prontos para lidar com isso? Como a polícia e o judiciário estão preparados para enfrentar essas questões? Quais os impactos disso na vida das pessoas? Ainda dá para afirmar que há impunidade na internet? Para tratarmos dessas e de outras questões, convidamos o diretor da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, DEIC, o delegado da Polícia Civil de Santa Catarina, Luiz Felipe Fuentes. Convidamos também a psicóloga Vanessa Cardoso, doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília e professora da Faculdade Sesusc. Nosso convidado também é o jornalista Marcelo Barcelos, pesquisador científico na Universidade Federal de Santa Catarina e professor da Faculdade Sesusc. E a deputada da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Paulinha, do PDT. Lembrando a você que nos acompanha ao vivo pela TVA, pode também nos acompanhar pelo Facebook. Nós temos uma transmissão também por lá, inclusive você pode mandar perguntas sobre esse tema, crimes contra a honra na internet, no endereço da Assembleia no Facebook, que você acessa por meio de facebook.com/assembleiasc. Essas perguntas serão respondidas no segundo bloco do nosso programa. Queria agradecer a todos pela presença no nosso programa. Inicialmente, perguntar para a deputada Paulinha. Infelizmente, a senhora foi vítima desse tipo de crime logo no primeiro dia do seu mandato, logo na sua posse. Como que isso impactou na senhora e como que a senhora resolveu reagir a isso? A senhora acionou a polícia, buscou uma investigação sobre isso, deputada? Então, eu vou te dizer que no dia da posse, assim, na véspera da posse, eu estava tão feliz, assim, tão radiante na minha condição de futura deputada que eu apenas me vi como qualquer mulher da minha geração, que tem sentimentos e pensamentos comuns aos meus, escolhendo uma roupa para uma solenidade importante na sua vida. Foi isso. Então, eu absolutamente estava despreparada para viver qualquer tipo de violência ou agressão como foi posta. E eu só comecei a me dar conta do que estava acontecendo às 11h da noite, porque depois da solenidade, uma série de atividades vieram ao longo do dia, as pessoas do meu convívio todas me tratando de uma forma diferente, com um olhar de compaixão até, mas ninguém teve coragem de dizer, amiga, já olhasse o que está acontecendo nas tuas redes sociais, ninguém fez isso. 11h depois do banho tomado, quando eu fui me deitar, que eu olho para responder aos amigos, que eu sinto o que estava acontecendo, eu vou relatar para a nossa psicóloga a experiência. Eu fiquei daquele momento, 11h até 4h da madrugada, respondendo sem parar e sem conseguir avaliar. Eu respondia, eu nunca na minha vida pública, eu apaguei um comentário das redes sociais, porque eu gosto do confronto, eu gosto da pluralidade, eu gosto disso. E de repente eu me vi numa condição que eu, não, mas isso aqui eu vou apagar, porque eu comecei a pensar, que vergonha se a minha filha ler isso aqui, e se a minha mãe souber, sabe? Eu vivi todos esses sentimentos. E lá pela madrugada, eu estava com o telefone na mão, né? E a gente sabe que tem um reloginho bem grande. Eu não consegui me dar conta que o tempo passou tão rápido. Eu brinco que no dia seguinte, na manhã, quando amanheceu, porque naturalmente eu não dormi, se eu puder, eu estava com tanta vergonha, que se eu pudesse, assim, eu entrava no útero da minha mãe de volta, né? Eu não sabia como reagir, mas naquele primeiro momento eu pensava nas pessoas que me amavam, sabe? No meu namorado, nas minhas filhas, na minha mãe, nos meus tios. Eu não queria envergonhar a minha família e era assim que eu me sentia. Mas, e eu quero mencionar até o nome de uma jornalista que foi muito importante. Aí lá pelo meio do dia, pelo meio da manhã, me liga uma jornalista aqui do nosso estado chamada Dagmara. E aí a Dag me liga e pergunta, Paulinha do céu, o que aconteceu contigo?
E eu chorei, me lamentei um pouco. Ela disse, não, tu não pode ficar assim, tu não fez nada de errado. E esse toque dela foi importante. Assim, a gente fez uma primeira entrevista que foi muito qualificada, muito boa. E claro, eu hoje agradeço eu até agradeço, porque essa possibilidade as pessoas me deram de fazer, junto com muitas pessoas de valor, uma grande reflexão sobre a intolerância nas redes sociais, sobre o que se tornou ou sobre o que nós sempre fomos enquanto sociedade e não admitimos até então. Porque esse preconceito que está aí, que mata mulheres, que violenta crianças, que subjuga negros ou pessoas que têm orientação sexual diferente, está todo dentro da mesma panela. Para passar a palavra para os demais, eu quero terminar essa fase inicial da entrevista dizendo isso. Eu tenho convicção, a mais absoluta dela, de que se a maioria esmagadora das pessoas que me ofenderam, que me xingaram, que praticaram um crime, porque eu fui me socorrer, e já quero te agradecer de público, porque a acolhida que eu recebi da Polícia Civil, nossa, fez a diferença para mim naquele momento, sabe? De secar o julgo exagerado das pessoas. Mas, voltando ao episódio, eu sei que se as pessoas fossem perguntadas fora daquele cenário se eram preconceituosas ou machistas, claro que elas iam dizer que não. A nossa sociedade não se assume nos seus preconceitos e como é, ela não põe o dedo real na ferida. Mas as redes sociais, elas vêm de um jeito, o bom de tudo isso, do momento, eu vou dizer, professor, eu acho que é porque agora a gente consegue se ver sem nenhum parâmetro, né? Sem nenhum filtro. E é horrível saber que a nossa sociedade é tão perversa para com as pessoas. Essa intolerância que está posta nas redes sociais, na verdade, ela sempre existiu, mas sempre silenciosa dentro dos lares. Agora ela está espalhada e agora a gente tem que dar um jeito de regular isso. Por isso que eu fui denunciar, porque tudo aquilo que diverge da minha opinião, se a pessoa achou que a minha roupa estava indecente, o decote era feio, não usaria, tudo ela podia dizer, mas ela não podia me ameaçar ou me tomar como uma pessoa que absolutamente eu não sou. Eu comentei que o comentário de todos, claro, dos homens a gente fica com temor, né? Quando um homem sugere um ato de violência, é horrível, é horrível. Você ser chamado de prostituta, nada contra as putas, eu acho que elas têm o direito delas também, mas por que as pessoas estão me chamando de algo que não tem nada a ver com os meus valores, né? Mas o pior foi quando os comentários das mulheres, de certa forma, até mais cruéis, né? Os homens mais agressivos, os homens te põem o temor. Tu fica com medo, o cara disse que tu merecia ser estuprada. Da violência, né? Da violência. Mas a mulher, ela entra, porque a mulher era para te compreender, ela fere de um jeito mais doído. Uma mulher que disse que eu deveria ser proibida de mencionar o nome de Deus por causa de uma roupa, né? Isso foi muito ruim mesmo, assim, mas me deixou mais forte e me fez ver que, sim, eu não poderia me permitir me constranger diante do espelho depois de toda a violência que eu tenho escondida, guardada, secreta na minha vida como mulher por conta desse episódio. Por isso que eu não mudei o meu modo de vestir, né? Mas não foi fácil, não. A deputada Paulinha procurou a polícia, agiu corretamente, afinal não se pode deixar que crimes como esse passem impunes. E eu pergunto para o delegado, como que a Polícia Civil de Santa Catarina vem se preparando para lidar com essa demanda, que é relativamente recente, mas que eu imagino que esteja crescendo muito? Boa noite aos debatedores, convidados, agradeço também o convite. Como você bem falou, esses crimes eles já existiam, né? Tanto que eles estão no Código Penal Brasileiro, previstos lá, né, no artigo 138, 139 e 140, né, a calúnia, a difamação e a injúria. Porém, com o advento da internet, eles tiveram um acréscimo muito grande e, mais recentemente, com as redes sociais, né? Eu recordo de situações em que nós tínhamos esse tipo de situação por e-mail, né? E até por mensagem de SMS. Quando passaram a existir as redes sociais, agora esses aplicativos de conversa, isso potencializou de uma forma gigantesca, né? Que aí já não era mais direto a uma pessoa ou a um grupo pequeno, sei lá, o e-mail da empresa, passou a ganhar uma gama gigante de situações, né? A Polícia Civil,
nós temos, pela Academia da Polícia Civil, cursos de crimes pela internet. Não exclusivos crimes contra a honra, crimes pela internet de forma geral. Nem sempre todos os policiais têm o mesmo nível de conhecimento para fazer uma investigação desse tipo, mas todas as delegacias estão aptas a fazer esse procedimento. Nós temos na DEIC uma delegacia especializada em crimes onde o alvo é a internet, não necessariamente quando a internet é somente um meio, mas muitas vezes isso também se confunde, né? E essa delegacia, que é a de repressão a crimes de internet, a DRCI, hoje temos um efetivo muito pequeno, mas ela também funciona como orientadora, são os policiais, o delegado, o escrivão, policiais daquela delegacia que também dão cursos, e a gente tenta difundir essa cultura em que a internet não seja uma barreira para os policiais trabalharem. A orientação, lógico, eu vejo sempre que as pessoas conversem com seu círculo de pessoas de confiança, né? Pais, as pessoas de mais idade, a gente orienta, converse com seus filhos para chegarem a uma conclusão, se pretendem, né, levar esse assunto à polícia, se pretendem depois em juízo representar criminalmente contra esses agressores, porque muitas vezes as pessoas não querem ou aquilo faz com que futuramente venham a se encontrar pessoalmente numa audiência com aquele agressor. Então é uma coisa muito subjetiva, mas é interessante que as pessoas relatem. Para nós como polícia, é interessante que as pessoas façam os registros, para que nós tenhamos essa estatística, para que nós tenhamos a oportunidade de orientar essa pessoa lá no ambiente de uma delegacia, que ela possa, às vezes, conversar com os policiais e ter um feedback, ter uma outra opinião, que não seja necessariamente dos seus amigos, né? É bastante importante. Doutora Vanessa, o relato que a deputada Paulinha fez para a gente agora, com certeza já aconteceu com milhares, milhões de pessoas, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Quais são os impactos, por exemplo, que situações como essa causam no psicológico das pessoas, principalmente quando a gente lida com crianças e adolescentes que estão muito mais engajados, aparentemente muito mais envolvidos e também parecem ser mais suscetíveis às consequências dessas redes sociais? Boa noite a todos, agradeço o convite. O relato dela foi rico de um exemplo do que acontece no psicológico das pessoas, né? Quando a gente fala da vergonha, a vergonha é um sentimento que está muito perto da humilhação. Tanto que a fala dela, ela trouxe assim, eu queria voltar para o útero da minha mãe. E é justamente isso que a humilhação faz. Ela faz a pessoa voltar à terra, porque a palavra humilhação ela vem do humus, que é renascer, é se refazer a partir do fato. Felizmente, a Paulinha, ela tem um recurso positivo, afetivo na família, que foi fácil para ela, né, buscar recursos e se sentir amada e querida e se refazer. Mas muitas crianças, inclusive, acometidas pela vergonha, que é um sentimento que a gente se sente isolado, que a gente não divide com ninguém, porque a vergonha, ela traz isso aí só está acontecendo comigo, a gente não divide as nossas vergonhas. Ainda mais criança e adolescente, porque está na fase de formação e está muito perto daquilo que é certo e que é errado. Quando é um adulto, ele tem uma certa noção do certo e errado. Agora, a criança não, e ela pode carregar essa dor e isso fazer parte dela e não permitir que ela viva na totalidade do que ela possa ser e crescer violada dentro da sua identidade e do seu self. E mais grave ainda, que é a questão da culpa. A culpa, ela é um sentimento terrível, né? Hoje, inclusive, a gente teve um episódio lá no Rio de Janeiro de uma adolescente, de uma jovem adulta, que ela cometeu um suicídio diante de um cyberbullying, né? E provavelmente ela estava deprimida e culpada, né? E esse fato aconteceu. E a culpa, ela leva, sim, esse sentimento de autodestrutividade e poder levar ao suicídio, né? Então, tanto a culpa, a vergonha e o medo que isso pode acontecer de novo são os principais sentimentos psicológicos que acometem pessoas que passam por situações desse tipo de violência, né? E nesse sentido, espaços como esses, a gente poder falar, ajuda essas pessoas, principalmente aquelas que têm vergonha, que elas podem falar e descortinar, né, o que está acontecendo no interior delas. Professor Marcelo, dentro disso, na condição do senhor de pesquisador sobre internet, sobre mídias sociais, quais são os desafios que se tem aí pela frente para tentar
conciliar a questão da liberdade de expressão com os crimes que ocorrem, para evitar, por exemplo, que não fique... a gente tem a ocorrência do crime, mas talvez isso até não seja mais grave, que a doutora relatou suicídio, tem muita gente que realmente tem problemas muito mais sérios por causa disso. Quais são os desafios que se encontram hoje para tentar regular essa questão sem cercear o direito de expressão que a internet concedeu praticamente todas as pessoas? Essa é uma questão primordial quando a gente está olhando para, vamos chamar assim, para plataformas de rede social, para aplicativos que representam ainda ou que desempenham uma certa morosidade em acatar decisões judiciais e também em responder a outros usuários, né? A gente sabe que todo mundo pode denunciar um comentário misógino, homofóbico, racista, machista, né? Através da própria rede. Mas é muito comum esses players, né, de comunicação digital, que a gente chama, entre eles, né, a gente pode chamar o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, enfim, essas ferramentas, né, essas grandes empresas e conglomerados de mídia digital, de eles não agirem efetivamente para proteger o usuário. Então aí a gente tem já, vamos chamar assim, um delay entre tecnologia, entre modus operandi do usuário super conectado, né, das pessoas que estão na rede, e uma dificuldade de, muitas vezes, bloquear um perfil, de atender a uma quantidade X, né, de reclamações, de denúncias, diante de um post que ofende, que desonra, que humilha alguém. Então, esse é um desafio tremendo do ponto de vista, porque a gente está lidando com duas questões. Uma, com empresas com seus próprios códigos de ética, e outra com o Estado, né, que em tese deve garantir o direito à liberdade de expressão. Mas aí a gente tem a questão bem pontual, que entre uma crítica, entre a gente discordar de algo, existe uma diferença tremenda entre você ofender alguém ou imputar algum tipo de um discurso de ódio, por exemplo, né, que envolva a gente. Santa Catarina, a gente teve muitos casos aqui, por exemplo, nas eleições, em que lamentavelmente, parte da população expressou o seu ódio ao povo nordestino, né? A gente ficou marcado nessas eleições por isso. E isso é muito grave, né? Porque a gente está trabalhando de novo com a humilhação diante de um povo também extremamente sofrido, mas enfim, são questões culturais que, lembrando o que a deputada fala, hoje elas não estão tão presentes mais no sentido de que as pessoas têm pudor em revelar esse lado negro, né, da internet, vamos chamar assim, que envolve fake news, pós-verdade e toda uma lista de preconceitos que nós trabalhamos de forma muito velada durante muito tempo, né? Quando esse consumidor barra usuário ele se empodera nas redes e ele percebe que ele é uma mídia, né? Ele é uma mídia a partir do momento que ele cria um perfil, né? Porque ele comunica não mais de um para um, ele comunica de um para todos e de todos para todos. Então a gente tem hoje, de fato, eu vou chamar uma chaga social, que a gente vai ter que envolver a questão da autoridade policial, os programas, né, de socialização, de alfabetização midiática. Isso é fundamental, né? A UFSC tem um projeto muito bacana que é o Objetos, que é o Observatório da Ética Jornalística, que debate nas escolas públicas a literacia midiática, como identificar uma fake news, como não compartilhar uma fake news e não se tornar parte disso, né? Como checar uma fonte, como olhar, por exemplo, um site que tem um layout que indica que aquele conteúdo é intencionalmente produzido para prejudicar alguém, uma determinada bandeira ideológica, enfim. Tudo isso faz parte de um novo momento social que envolve desde os jovens à população de terceira idade. Lembrando que a população de terceira idade é comprovadamente, cientificamente, a população que mais compartilha fake news no país através de aplicativos de mensagem instantânea. Então, a gente tem vários momentos para atuar enquanto jornalistas, enquanto meros cidadãos, né, que podem denunciar, mas a gente vai ter que também trabalhar muito essa pressão junto a essas empresas de tecnologia para que elas realmente entreguem dados, para que elas atuem
atuem contra o discurso de ódio na internet. Deputada, a senhora mudou alguma forma da senhora agir ou o seu comportamento nas redes sociais depois desse episódio? Não. E em cima disso, será que nós, enquanto usuários, também temos que mudar alguma forma, às vezes para tentar, a forma como nós agimos, como atuamos nas redes sociais? Uma pergunta que eu deixo para vocês primeiro, deputada, respondendo especificamente no caso da senhora. Então, assim, ó, no primeiro momento, eu te confesso assim, que foi ruim eu comigo mesma e o espelho e o guarda-roupa. Tipo, mulher já demora para se arrumar, conforme o dia, tá? Vocês é tudo muito simples, vai lá, no geral, o homem pega a primeira calça, nem percebe se combina ou não combina. Ele vai no fácil. A mulher tem dias que a gente precisa de tempo. Eu venho para a Assembleia, saio de casa todo dia às 6. Se eu não me acordar às 5, eu não saio de casa às 6. A gente já tem um problema com guarda-roupa em dias eventuais, né? Imagine depois disso. Eu não conseguia achar uma roupa para me vestir. E tu fica naquela tirania... Autocensura, né? Não, tu fica naquela tirania de botão. Eu nem uso mais camisa de botão para não ficar me preocupando com ele. Porque assim, tipo, eu gosto de às vezes andar sem usar... Hoje, por acaso, né, eu tô com um vestido que não preciso usar sutiã, não uso, não gosto, me incomoda. E tem gente que se irrita com isso. Ah, mas a deputada tal dia estava sem sutiã. Qual é o problema? Tem alguma coisa aparecendo? Não tem nada aparecendo. E eu fiquei num primeiro momento incomodada com aquele botão, sabe? Eu sou de uma cidade de praia, nunca me permiti me tolir nos meus desejos, nas minhas vontades, porque não é justo, né? Depois do que eu consegui recuperar das violências, que não é o caso, que preternamente eu tive a oportunidade de vencer, eu me vi de repente no meio daquilo. Eu tive um problema, mas... com o apoio de muita gente, eu consegui dar a volta por cima e superar, porque sou adulta, porque tive experiências exitosas, mas isso interfere no teu psicológico. Não tem como você fugir disso, sabe? O que eu sinto hoje em relação a isso é que nós temos, sim, a gente precisa melhorar o nosso conjunto de leis. Nós temos que uma lei clara, objetiva e pontual para com o crime de ódio, porque é fácil, bem isso, professor. A diferença de opinião não tem nada a ver com a violência e a agressão. E como eu recebi comentários em escala, milhões, ficou fácil para mim destrinchar e entender onde é que estava um e onde é que estava o outro. O limite é claro, a polícia tem um limite claro, mas a gente precisa de uma lei mais consistente para esse tipo de crime. Isso é uma coisa. A outra coisa... E aí tem a ver com... Porque a intolerância não tem nada a ver com as redes sociais. A intolerância é de quem aperta o botãozinho ali, escreve o que quer porque se sente protegido, né? Isso é uma questão que a gente precisa rever, no meu ponto de vista, no ambiente da educação. Sim. A gente precisa formar filhos diferentes. E eu estou aqui para dizer para vocês que com todo esse episódio eu aprendi que o preconceito nem sempre vem amparado na dor, ou na revolta, ou no rancor. Muitas vezes... o preconceito que está sustentado na nossa sociedade hoje vem amparado pelo amor. Quando a mãe dentro de casa olha para a menina e diz: minha filha, tu vai sair com essa roupa? Não, meu amor, está muito curtinha. Quando a menina dá o segundo beijo na boca nos 15 anos e a mãe entra em pânico porque ela vai ficar mal falada. E quando o pai pega o menino, e aí, machão, a gente dá papéis para as crianças desde pequenas. Como é que a gente quer que eles sejam seres humanos livres e tranquilos em relação ao papel e a conduta que eles têm que tomar? Então, assim, ó, a gente, inclusive, depois disso, começou a fazer uma discussão aqui na casa e que está sendo levada nas universidades. A gente está edificando um projeto de lei, para a nossa psicóloga, vou dizer isso também, para o professor, que chama Educação para o Não Preconceito. A gente quer uma disciplina que esteja do primeiro ao terceiro ano do segundo grau como disciplina, assim como tem o português, a matemática, tem que estar lá. Educação para o não preconceito, que tem que ser mais forte, inclusive, que a discussão da cidadania e que tem que tratar dessa questão. Por que o projeto de lei não está na casa ainda, tramitando? Porque não pode ser, o não preconceito não pode ser o que está na minha cabeça. E isso tem que ser protegido de ideologias de esquerda e de direita. Isso tem que ser feito por profissionais. A gente entregou essa missiva para as universidades. A gente vai fazer um ato agora, daqui mais uns dias, até de lançamento, para que as universidades, a gente tenha condições, pela mão dos nossos professores, construir um ementário que seja protegido
dessas ideologias que estão aí à prova de qualquer um e que, enfim, quem sabe daqui a 10 anos, 20 anos, a gente tenha uma cidade, uma Florianópolis, uma Santa Catarina, um Brasil diferente, menos robusto em termos de preconceito. O que eu digo para vocês, assim, de todo o meu coração, é que eu me sinto... Eu vou confessar a vocês que eu não gosto muito desse plenário, porque é um negócio redondo, às vezes parece que a gente está sendo... Parece que a gente está num... A Assembleia é linda, tá? Mas eu preciso dizer isso. Parece que a gente está num aquário, num negócio, né? E é assim que eu me sinto na sociedade hoje, entende? Parece que... Pô, tudo bem, a gente está na vida pública, tem que encarar. A crítica, ela está posta na regra de negócio. Quando você vem para a vida pública, você tem que saber lidar com isso. Mas você não é obrigado a lidar com a agressão, com a intolerância e com a violência. E a polícia precisa ser instrumentalizada. Mas, ao mesmo tempo, um conteúdo que venha da base, das novas crianças, dos novos jovens aí, precisa ser tratado para a gente virar o jogo. Lembrando que nós estamos ao vivo pela TVAL e você pode participar do nosso programa mandando sua opinião ou mesmo perguntas no perfil da Assembleia no Facebook, facebook.com/AssembleiaSC. Estamos falando das redes sociais e estamos utilizando elas para que você possa participar do nosso programa. Já temos algumas manifestações aqui. A Janice Mérigo, por exemplo, fala que intolerância nas redes sociais é um assunto muito presente e deve ser debatido. A Elida também parabenizando pelo assunto, a Shirley também parabenizando. Pelo WhatsApp recebemos a manifestação da Olga Pessini, indicando que esse tema é bem importante e que mais pessoas deveriam discutir esse tema. A deputada falou da questão de lei e de educação. Talvez seja uma questão mais de educação até, de se trabalhar esse assunto em casa, de entender os limites, do que propriamente de legislação. Afinal, delegado, a gente tem legislação já para combater isso, né? E o senhor acha que é necessário mais legislação sobre isso? Não, temos legislação, ela eventualmente vai se aprimorando, né? De acordo com o que a sociedade se modifica, mas nós temos esse problema, que a sociedade vai se modificando mais rápido do que o Estado consegue tramitar a legislação, estruturar as instituições, e aí gera uma sensação de impunidade. Né? As pessoas na internet estão sendo punidas em determinada medida, mas não com a rapidez que a sociedade gostaria e não com a quantidade também que seria necessário. Eventualmente, nós temos aí 300 indivíduos em uma única página que cometeram alguma situação que se enquadra como crime. Né? Então, o volume acaba sendo grande. E as pessoas na internet ainda têm uma sensação de que não vai se chegar a elas. Mas, eu digo, não é verdadeira. Por exemplo, hoje, essa equipe nossa aqui da Delegacia de Crimes de Internet esteve no Rio de Janeiro, em Niterói, hoje de manhã, com apoio lá de uma delegacia do Rio de Janeiro, cumpriu dois mandados de busca e apreensão de computadores e celulares de um indivíduo que conheceu uma vítima aqui da região da Grande Florianópolis e nessa conversa essa moça mandou algumas fotos íntimas e ele imediatamente começou a exigir valores dela e da família dela. Né? O cidadão está lá no Rio de Janeiro achando que não vai chegar, mas nós estamos fazendo um esforço para que o braço aí da ordem, o braço da justiça chegue até lá. Né? Com certeza se surpreendeu de receber uma visita lá de policiais de Santa Catarina com policiais do Rio de Janeiro e agora vai responder. Claro que temos esse problema que o professor Marcelo mencionou muito bem aí do delay, né? Muitas vezes a gente fica sofrendo, reiterando situações. Nós podemos pedir algumas informações, fichas cadastrais, a própria autoridade policial, o delegado de polícia, mas para que essa investigação, esse processo fique robusto, que depois esse indivíduo que cometeu o crime não venha dizer, não, alguém fez um e-mail no meu nome, alguém quis me prejudicar, a gente acaba precisando da ordem judicial para sedimentar melhor essa situação. E muitas vezes, mesmo com a ordem judicial, demora muito para que essa resposta venha. Nós temos entraves assim, nesse sentido, mas temos tido também sucesso. Não na quantidade que nós gostaríamos, né?
mas temos conseguido ter sucesso. Nem para todas as vítimas a gente consegue fazer. Tem situações em que o criminoso deixou um rastro, vamos dizer, ou agiu de uma forma que facilita um pouco para a polícia agir, outros já têm mais conhecimento, mas de modo geral, uma opinião, claro, pessoal de quem está aí há quase 17 anos na Polícia Civil, muita lei não quer necessariamente dizer melhoria, né? Porque senão a gente teria que fazer mais leis, aumentar mais penas, né? A gente prefere que funcione o que já está, né? Porque se o que já está a gente conseguir fazer funcionar, é um grande avanço. Do que a gente criar mais, algumas vezes é necessário, a sociedade vai mudando, tem que especificar um item, né? A vingança íntima do cidadão que durante o relacionamento obteve fotos, imagens, era uma situação consensual, que depois que a relação acaba, ele ou ela, normalmente ele, na maioria das vezes, acaba jogando essas imagens para se vingar de uma pessoa. Isso tem que ter uma gravidade um pouco maior do que um cidadão que foi lá e escreveu, seu vagabundo, né? Então, tem que dar uma adaptada, mas a gente também não pode chegar a aumentar aí a legislação e penas que se volte até contra nós, né? Sim. Que se volte contra nós. Infelizmente, a polícia, em sua grande maioria, nós trabalhamos com consequências, né? Com a consequência de uma coisa que aconteceu. Deveria né? ter sido evitada, né? Que poderia ser evitada. Nós temos como prevenir em determinadas situações, mas a Polícia Judiciária, no caso, a Polícia Civil, é uma tarefa ingrata, porque a gente atua, por exemplo, no caso das delegacias de homicídio, depois que uma pessoa morreu, ou que tentaram matá-la. Então, se a gente fizer tudo perfeito, a gente, no máximo, vai empatar com uma situação. Alguém que foi vítima de um sequestro, alguém que foi vítima, adolescentes assim, que são vítimas, às vezes o trauma é grande, e a gente começa a trabalhar normalmente quando o crime ele já está acontecendo ou já aconteceu. Doutora Vanessa, os pais devem controlar o acesso dos filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, às redes sociais, à internet por consequência? Eu acredito que a educação como um todo, né, na família, mostrar para os adolescentes, porque eles acabam não identificando que a vida real e a virtual, eles acham que é a mesma, né? Eles já nasceram com isso, eles não conseguem perceber que há um limite, que a internet não é um ambiente seguro de se expor. Eu acho que se os pais conseguirem mostrar para os filhos, né, que a internet não é esse ambiente que eles têm em casa, às vezes nem em casa eles têm um ambiente seguro também, né, como um recurso positivo, e essa criança saber a quem recorrer, eu acho que o caminho é muito por aí de mostrar que a internet é o que é. Com relação à intolerância, eu acho que a gente tem que realmente sim trabalhar essa psicoeducação da intolerância. Por quê? Do ponto de vista psicológico, uma pessoa se torna adulta quando ela consegue perceber a diferença, né? Se eu não consigo perceber a diferença entre eu e você e o outro, e eu preciso impor a minha verdade sobre você, eu sou uma criança, né, do ponto de vista psicológico, só um adulto operacional. Então a gente está cheio de adultos, né, operacionalmente falando, e cheio de crianças que não conseguem perceber a diferença. Então eu acredito que esse trabalho de base, né, essa psicoeducação também, colocando aí na pauta também, Paulinha, aproveitando o ensejo, porque acho que a saúde mental, ela é tão mal, não é nem falada, porque ela passa pelos aspectos intangíveis. Então, se a gente puder na escola tratar, né, poder falar das questões do outro, né, que o outro é outro simplesmente porque ele é diferente de mim, tá tudo certo. E aí a gente começa a crescer e se desenvolver e trazer para a internet um ambiente de respeito. Então, se as famílias puderem abordar dessa forma, eu acho que a gente tem muito a ganhar por aí e trabalhar com essas questões, ao invés de só controlar. Professor, o senhor disse na sua resposta anterior que o jornalismo pode ter um papel importante aí nessa questão. Só que o que a gente vê, por exemplo, nos principais portais de notícia, quando a gente desce para ler os comentários que estão lá embaixo daquelas notícias, é desanimador e faz com que a gente, às vezes, perca a fé na humanidade. É verdade. Como é possível lidar com isso? Permitir que o leitor, ou quem está acompanhando a notícia, se expresse sem censurá-lo, mas ao mesmo tempo evitar esse tipo de situações. Até pela quantidade de comentários que caem numa matéria, é um negócio que parece humanamente impossível. Mas há uma saída para isso?
Nós já vivemos várias fases, né, em relação a esse tipo de desafio. No início dos portais de conteúdo, né, em que se discutia abrir ou não para comentário, a gente teve vários casos. Por exemplo, nós tínhamos moderadores de comentários, que era um jornalista, né, que depois acabou sendo transformado num social media, mas ele era um moderador de comentário, ele ficava aprovando. Hoje a gente já tem inteligência artificial, por exemplo, né, os bots, que conseguem identificar através da linguagem chamada linguagem natural, que é a linguagem escrita, né, palavras ofensivas, palavras de ódio, palavras que incitam à violência. E automaticamente existem softwares que permitem que você, ao tentar publicar aquele comentário, ele seja apagado, e depois você pode ser ou censurado do próprio site, né? Ou você pode receber uma notificação, uma advertência, ficar bloqueado de molho por 30 dias. Então são vários momentos. Existem portais que são um pouco mais abertos, que deixam o usuário, né, comentar o que bem entende. E existe também um movimento das redes, que é a gestão de comunidades. Ou seja, de acordo com um determinado perfil de leitores, a gente tem comunidades de leitores que defendem a linha editorial daquele veículo. Então eles vão automaticamente em cima daquele comentário e começam a gerar, né, uma série de outros comentários para tentar defender a linha editorial do veículo, enfim. Mas o papel básico do jornalismo, entre aspas, é também educar a sociedade, né? É também mostrar, não só dar visibilidade a casos como o da deputada Paulinha, não só trazer matérias profundas, reportagens, né, que mostrem o quanto é prejudicial para uma vida que está em formação social de uma adolescente, a questão do bullying, que eduque os pais, né? Os pais hoje em dia, a gente sabe que existe uma parcela enorme de famílias que terceirizaram a educação para o tablet, para o smartphone. A gente nem está falando mais da internet dentro de casa, a gente está falando da internet que o cara leva em qualquer lugar, né, através do fenômeno da mobilidade. Os smartphones que estão aí 3, 4 anos, uma criança com um smartphone hoje já do meu ponto de vista, algo extremamente arriscado, né, no quanto aquela criança pode disseminar de informação, ou pode ter acesso à informação inadequada para aquela idade específica. Então, existe uma terceirização da tecnologia, em que as famílias, olha, meu filho está incomodando um pouco, meu adolescente está tendo uma crise, ali dá um tablet para ele, joga a internet para ele e resolve o problema. Muito antes, pelo contrário, né? Todo o lado sombrio da nossa vida social, ele se traveste de inúmeras possibilidades na internet. O anonimato, o fetiche do anonimato é algo incrível que o jornalismo tenta combater, né? O jornalismo trabalha com autoria, né? A gente trabalha com fonte. O que as fake news que explodiram no país basicamente significam? A falta de autoria, né? O próprio processo de memes, de memetização das narrativas jornalísticas acabou criando um monstrengo na internet, porque o meme, ele não mais apenas diverte, ele não mais apenas é satírico, o meme, ele forma a opinião pública, né? Nessas eleições, por exemplo, eu tive monitorando junto com a minha co-orientanda de mestrado na UDESC, os perfis, né, dos presidenciáveis no primeiro turno para a construção da dissertação dela. E a gente viu, pelo menos só nessas eleições, pelo menos 4 eleitores, 3 de 4 eleitores foram influenciados por um tipo de fake news, a maioria vinda de grupos de WhatsApp, né? Então, a gente tem um processo aí que vai ser longo, penoso, que envolve uma educação de base em programas sociais e, principalmente, eu acredito que a gente tem que trabalhar políticas públicas, políticas sociais e educativas, como o projeto da deputada Paulinha e inúmeros outros que discutam de forma o mais isenta, mas o mais humana possível, o quanto a diversidade faz parte dessa sociedade cada vez mais menos homogênea e mais heterogênea. E que o discurso de ódio, sim, tem que ser punido,
E outra questão que para mim é fundamental a gente está falando de gênero também, né? O gênero virou um embate ideológico em que as pessoas não querem mais a diferença, é homem e mulher, ponto, né? E a mulher, muitas vezes carregada de sentidos que envolvem muito a questão do machismo, a questão da roupa, a questão de a mulher não estar em determinados lugares porque não é para ela, né? A gente tem isso muito claramente na política brasileira, né? É só a gente olhar as fotos da cobertura do noticiário político nacional que a gente vê o percentual de mulheres que ainda a cota obrigatória por lei não é cumprida. Então, o nosso processo de uma sociedade extremamente preconceituosa e colonizada por um pensamento excludente, esse pensamento está muito latente agora. E volto a falar, as pessoas não têm mais pudor de chamar, de querer exercer a violência sobre o outro por conta da diferença nas redes sociais. Agora a gente vai ter que criar mecanismos que sejam de fato mais efetivos, através da polícia, sim, penalizando as pessoas e também através de um processo de educação que ainda assim também encontra muita resistência. Eu queria fazer uma provocação agora e gostaria que todos dessem sua opinião. Será que a gente não dá uma importância excessiva para as redes sociais? O que eu quero dizer com isso? Se a gente for pegar os nossos perfis, Instagram, Facebook, Twitter, a maioria das pessoas que estão lá, muitas vezes não são nossos amigos. A gente tem um ciclo mais reduzido de amigos e as opiniões chegam de pessoas que muitas vezes a gente nem conhece, que se manifestam. Tenho certeza que foi o que aconteceu com a deputada Paulinha. As pessoas que a xingaram lá, a senhora nem sabe, não as conhece. O que eu quero dizer é o seguinte, a nossa vida real, ela ainda é bem restrita em número de pessoas com quem a gente lida geralmente. E as redes sociais, a gente está aberto a qualquer tipo de opinião, disposição de qualquer tipo de pessoa que a gente não convive, que a gente não conhece. Será que não é o caso da gente dar um pouquinho menos de importância para as redes sociais, embora hoje seja isso praticamente possível para muitas empresas, para muitas personalidades, políticos? Gostaria de fazer essa provocação. Gostaria de saber da opinião de vocês. Eu não diria dar menos importância, assim, porque nós temos, por exemplo, Instagram da Polícia Civil, um exemplo. Nós temos o Facebook da DEIC. São canais que transmitem orientações, que possibilitam que a pessoa se oriente como denunciar. Temos hoje funcionando um disque denúncia da Polícia Civil, por exemplo, via WhatsApp. E tem um projeto para que seja feito um disque denúncia onde ele congregue de qualquer plataforma que chegue a nós. Então depende muito do uso. Eu acho que quando se coloca assim que se dê menos importância, eu vejo uma situação semelhante aqui que a doutora Vanessa falou. Os adolescentes, as pessoas mais jovens, elas sentem mais um ataque pela internet do que outras. Em tese, não, né, tem casos e casos, mas a grande maioria dos casos acontece isso. Eu trabalhei 2 anos, tive a oportunidade de trabalhar 2 anos na Delegacia da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso lá de Joinville, e ele percebia isso. Determinado colégio deu uma febre lá de ataques, né, porque tem o grupo do colégio inteiro, tem o grupo das 8ª séries, aí tem o grupo da 8ª série A, aí tem o grupo dos meninos. Então, o que aconteceu? Algumas meninas resolveram entre si fazer uma brincadeira de mandar foto dos seios umas para as outras, e aí os meninos ali, marmanjo, no recreio, pegava o celular de uma, o outro corria para o banheiro, mandava fotos para o grupo, e aquilo gerou uma situação extremamente ruim. Algumas meninas não sentiram problema, outras meninas ficaram bem abaladas a ponto de querer sair do colégio, querer mudar de cidade, caiu o desempenho escolar. E aí também a gente percebia a importância que alguns pais e mães dão, maior ou menor, de restringir a adolescente, outros ignorar. Muitas vezes a gente mais quer orientar os pais do que a própria menina, né? Ou tentar dar uma leveza, né? Falar, olha, eles vão ser punidos na forma do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Na verdade com medidas socioeducativas. Muitas vezes o adolescente infrator
sente mais a punição, que funciona mais rápido, às vezes tem uma celeridade maior no sistema do que um próprio adulto. Mas a gente chegava a conversar com as meninas, falava, aconteceu, se ficarem te incomodando, fala assim, olha, quem viu, viu, quem não viu, não vai ver. Tenta levar para a tua autoestima não ser atingida. Muitas vezes o ser humano ele é cruel. Percebe no grupo ali escolar quem sentiu mais o baque de uma situação dessa e foca em cima dessas pessoas. Também chegamos a ver situações em que as próprias amigas, às vezes, foram as mais cruéis, ou que a pessoa não se sentiu ofendida porque um rapaz lá, um desconhecido, falou, mas porque as amigas compartilharam, ou a amiga passou para o namorado e aí a culpa foi da amiga, né? Enfim, uma série de situações. Eu não colocaria como dar menos importância, colocaria como sofrer menos, né? Tem um colega muito bom na Polícia Civil que ele fala, os problemas muitas vezes não são impostos, mas o sofrimento é opcional, né? Então o grau de sofrimento que a gente vai dar, a gente pode tentar trabalhar, né, no meio da família. Às vezes tem um professor, uma professora que ajuda. Eu não diria assim de dar menos importância, porque o mundo, né? Eu posso até, quero me meter a colher aí nessa panela para dizer que eu acho até o contrário. Eu acho que o problema é que a gente não dá importância para o que tem que dar no que concerne as redes sociais. O que eu quero te falar? Recentemente, aqui na Assembleia, a gente sofreu uma fake news. Os deputados que votaram em favor da manutenção do duodécimo, como veio, foi feito um videozinho, os traidores, porque são os contra a saúde. É absolutamente inadmissível dizer que o parlamento é contra a saúde do Estado de Santa Catarina e não advogamos nessa causa. Foi uma mentira, uma fake news, um vídeo produzido, se espalhou. E eu falava com os meus amigos, não dá bola. Enquanto a gente não dá bola para aquilo que é criminoso, é errado, as pessoas vão continuar fazendo. E vão continuar influenciando a opinião pública. Eu vou te dizer um outro episódio falando agora de crianças, tá? Numa das escolas que eu tive a oportunidade de visitar esses dias, fiquei sabendo de uma nova prática que as crianças têm de automutilação, né? Elas se cortam para testar limites. E elas se cortam porque alguma coisa deu errado. Eu cheguei na escola, tinha uma menina, vou contar como eu descobri isso aí. Tinha uma menina encolhidinha num canto com capuz, uma adolescente, eu me abaixei na frente dela. O que aconteceu contigo, meu amor? Eu briguei com meu amigo e a diretora agora descobriu uma coisa que eu fiz. Eu digo, mas o que tu fez? Daí ela com um moletom, né? Assim, me permitiu enxergar que ela estava toda lanhada aqui no pulso. E aí fui conhecer a história dela, investigar o que estava vendo. As crianças hoje, as meninas estão se mutilando na vagina ou dentro da boca para não serem percebidas pelos professores. Quando eu fico triste, eu me automutilo, fotografo e mando numa rede privada. E aí você, em solidariedade ao meu sofrimento, se automutila também. Isso vem como uma rede. Isso estava numa escola, a escola inteira. Entende? Promovendo isso por meio de uma rede social. Eu acho que a gente tem que estabelecer limites para ela. Eu entendo que a gente já tem uma legislação, por exemplo, contra o crime de ódio, mas o crime de ódio na internet, pontualmente, especificamente, o que acontece nas redes sociais, não tem uma regulação específica para ele. Por isso que eu acho que ela precisa de aprimoramento, para o delegado poder ser mais duro quando tem que ser. O crime tem que ser combalido e tudo aquilo que é excessivo na rede social. A gente não precisa se importar com as pessoas que pensam diferente, que reclamam de ti, que te esculhambam pelo teu jeito de ser, no limite da divergência. Mas quando for crime, quando for ato promotor de violência, não dá para passar pano. Não dá para passar batido. E eu te digo, quando veio o vídeo aqui na casa, todos os deputados se sentiram incomodados com isso. Mas eu fui a única parlamentar que fiz uma fala indignada na tribuna falando sobre isso. Eu digo, gente, não é por mim, não é a minha honra que está em xeque. Quem me conhece sabe quem eu sou, mas é impraticável que a gente continue fechando os olhos para isso. Fake news existem porque a gente não dá bola para elas. Esse é o meu ponto de vista, né? Tem um ponto importante da denúncia, né, para a elaboração de quem sofre. A denúncia é uma forma de lidar positivamente com a raiva.
A raiva botada para fora, quando a gente vai buscar a justiça, é uma forma de elaborar e não trazer aquela raiva para dentro e não ter que se cortar e ter uma depressão, enfim. Então, é um lado positivo, psicologicamente falando, fazer a denúncia, porque é uma forma de eu colocar para fora. Quanto à sua pergunta, né, de fazer o uso excessivo, eu concordo com o delegado, é saber administrar, porque inclusive as pessoas estão passando mais tempo na rede do que em relações. Inclusive, tem várias pesquisas nacionais e internacionais que as pessoas, inclusive, têm feito menos sexo em função de envio de nudes, porque meio que se bastam, né? E não saber colocar o erótico dentro da relação dialógica, assim, ao vivo e a cores, né? Inclusive, a internet também, de forma excessiva, ela tem atrapalhado demais os sonos dos adolescentes e de nós adultos. Eu estou cheio de pacientes no consultório que têm dormido super mal por causa da luminosidade do celular à noite, que atrapalha o nosso cérebro, dormindo super mal. Leva o celular para a cama, né? Para tudo que é lugar. Para tudo quanto é canto. E assim, uma pessoa que dorme mal, ela vai ficar mal-humorada, ela vai bater o carro, né? Vai trazer uma série de problemas ruins. Porque assim, viver dá trabalho. E estar numa rede é uma coisa muito passiva. Então, fazer esse trabalho da gente colocar limites, elaborar nossas tristezas, falar para o nosso parceiro que a gente naquele dia não está legal, enfim, isso dá muito trabalho. Educar uma criança, poder falar, filho, eu estou disposto a ouvir tua tristeza, conta para mim, como um caso como esse, os pais não estão dando conta nem das suas questões, né? Também está todo mundo lá na internet, não se olhando. Então, é saber viver, né? Porque existe muita vida além da internet. O lado bom e o lado ruim da vida continua aqui fora. Eu acho que só antes do professor Marcelo falar, eu acho que o que tem de legal na tua pergunta é isso. O que a gente tem é que parar de consumir tanto, perder tanto tempo, ou ganhar, sei lá, não é isso, mas a gente fica muito no telefone, muito nas redes sociais. Tinha que ter um limite para isso, né? E digo da menos importância também, o professor sabe muito bem disso, que a gente tem de perfil falso, de robôs no Twitter, principalmente. Nossa. E às vezes esses perfis eles entram só para incendiar uma discussão que muitas vezes vai para o lado da calúnia, da injúria e da difamação, professor. O que eu percebo hoje como jornalista, como pesquisador e como professor, né, é que nós temos uma inabilidade com o outro, né? Justamente por termos deslocado parte da nossa comunicação para ambientes, entre aspas, controláveis, porque numa conversa, né, em que eu tenho a réplica e a tréplica o tempo todo, numa discussão cara a cara ou num grupo, é muito mais difícil você ter controle sobre aquilo, até porque, como diz Bauman, né, é só apertar o delete ou o block e você resolveu a situação. Você não pode fazer isso aqui, né? Se eu discordar da Paulinha agora, você não vai sumir diante das câmeras, né? Você não é uma holografia, é uma pessoa, né? É um ser social. E a sobrecarga. Para mim, esse é um ponto fundamental hoje em dia, é que nosso processo cognitivo de aprendizagem, de leitura, né? Isso a nossa colega doutora em psicologia sabe muito bem do quanto, né, a questão cognitiva vem sendo afetada pela sobrecarga informacional. E nós percebemos isso muito diante de como que o jornalismo é consumido hoje. As pessoas leem os títulos das matérias, né? As pessoas não conseguem absorver aquilo que nós jornalistas sabemos, que é o lead, que é o primeiro parágrafo, né? Que a gente tem as perguntinhas básicas, que é para entender um texto, né? O que, quando, onde, como, quem, por quê. Então você conta isso, você conta uma história do que é mais importante para o menos importante, justamente porque é uma informação rápida para ser consumida rápida. Nem isso as pessoas estão tendo tempo. Só para a gente ter uma ideia, nós temos a rolagem do nosso feed no Facebook, por exemplo. O brasileiro é um dos povos que tem mais centimetragens, se eu não me engano são 27 metros de rolagem dia, em que as pessoas ficam rolando, né, o scroll, que é a barra, porque o Facebook ele tem um feed infinito, né? Então, o que eu consegui ler, entender, autocriticar em 27 metros por dia, né?
Só um exemplo claro. Então, a sobrecarga informacional, ela causa essa ideia de informação rasa, a gente cai em fake news o tempo todo, a gente fica muito, talvez, suscetível porque qual é vamos chamar assim, a recompensa do comentário? A recompensa do comentário é você, em parte, convencer o outro. Quando você comunica, você tenta convencer o outro. Quando você é atacado, você tenta se defender. Então, isso vira uma espiral em que as pessoas não conseguem mais ler o outro, não pensam mais sobre aquilo que disseram e apenas procuram se defender e obviamente, atacar em função dessa sobrecarga informacional. A vingança de você contra-atacar mesmo. Mas tu não acha, professor, que as pessoas agora elas estão numa fase que elas têm muita certeza de tudo? Todo mundo tem certeza de tudo. Sim, inclusive para desmentir a própria ciência. É muito doido, né? A gente tem décadas, não são décadas na verdade, né? Milênios de estudos em que, caso das vacinas, né? As crianças morrendo em função de pais que não acreditam mais em determinadas vacinas. A gente teve vários casos, inclusive aqui em Santa Catarina. Sim. Esse é um problema, né, socioinformacional. Vamos pegar o Manuel Castells, que inclusive já esteve aqui, que é um sociólogo fantástico. Ele fala justamente disso. Nós vamos lidar com uma dissonância cognitiva e vai afetar o nosso saber, o nosso processo de aprendizagem, porque o volume informacional que chega ao nosso cérebro é tamanho que a gente não consegue absorver quase nada daquilo. Mas a gente tem a intenção de compartilhar. Então, talvez segurar um pouco no sentido de consumir menos conteúdo, ou pensar que consumir conteúdo é ver um feed, não é ver um feed, é ler um livro, é ler uma matéria completa, é tentar entender porquês, né? A nossa sociedade está presa a títulos prontos, e eu diria que a gente tem que tentar desconstruir os porquês. A gente não tem mais feito essas perguntas. Nós estamos chegando já ao final do nosso programa e nós recebemos uma pergunta pelo WhatsApp que eu acho que é mais direcionada ao delegado, porque a dúvida da pessoa é a seguinte: como juntar provas num caso, por exemplo, de calúnia, injúria ou difamação? Como que a pessoa pode proceder? Ela tem que tirar um print, ela tem que ir a um cartório para tentar validar aquilo, para entregar na polícia? E também, se é possível, aí uma pergunta um pouco mais complicada, mas ter certeza se o perfil é falso ou verdadeiro, né? Como que a pessoa que se sentiu vítima de um crime na internet deve reagir ao procurar a polícia, deve agir ao procurar a polícia? Bom, primeiramente é interessante que as pessoas façam um print da tela, onde apareça lá em cima o URL, informações que a polícia possa ter um início, né? Quando recebem vídeos, memes, que guardem isso. É comum pessoas falarem, não, esse é o último, mas já me mandaram 10, e cadê os outros? Não, eu ia apagando. Então, muitas vezes a própria pessoa ela tende a acabar com os próprios indícios, as provas que a gente vai conseguir usar lá na frente. Uma outra situação é que não demore demais a procurar a polícia. Né, pelo marco civil da internet. Eu me lembrei de uma coisa no meu episódio que eu quero contribuir, tá? Porque a gente não se dá conta que a gente está sofrendo um crime no começo. Eu apaguei um monte de comentários por vergonha. Tu não isso sabe é bem comum. Tu não te dá conta, assim. E no ímpeto também, né, de tentar resolver. No Apagado medo, ali, no tá pavor, apagado tu apaga. aqui, A gente apaga, a gente não sabe, a gente não tem a consciência que isso é crime. Eu sou uma deputada estadual, não tenho vergonha de falar isso para vocês. Quando eu precisei que alguma pessoa, um amigo meu que é advogado, dissesse: escuta, o que estão fazendo contigo é crime. Se alguém não tivesse dito isso, eu nunca teria ido na polícia. A gente não sabe que a violência sofrida na internet é crime. Exato. E muitas vezes, nessa busca de descobrir se é um perfil falso, verdadeiro, a pessoa muitas vezes perde tempo, outras vezes pode até nos ajudar. Tem pessoas que têm conhecimento, conseguem chegar em pessoas. Muitas vezes nós já nos deparamos com alguns casos, eram familiares, colegas de trabalho, que aí a pessoa fala, realmente em relação a esse familiar, eu acho melhor não prosseguir depois com um processo judicial. Tem uma série de questões, mas eu penso principalmente
conseguir preservar essa informação através de um print, salvar a conversa. Muitas vezes vale a pena imprimir essa conversa. Já teve pessoas que guardaram para mais para frente fazer a denúncia, tiveram o celular furtado, perdido, situações bem pontuais assim. E uma outra situação que eu coloco aqui já para finalizar, que não só a parte criminal, nós não podemos trabalhar tudo com a parte criminal, mas uma ferramenta que as pessoas têm é o procedimento civil. Tem colegas que falam, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. A hora que pessoas começarem a ter prejuízo, começarem a ter que pagar indenizações, mesmo que não sejam vultuosas, isso vai dar um ensinamento maior. Já tem pessoas aprendendo isso com o seu próprio erro, né? Mas ainda é um volume pequeno, esses processos demoram, mas vale a pena as pessoas procurarem. Isso aí também vai gerar um resultado, né? Pedagógico, né? Pedagógico. Bom, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu queria agradecer muito à deputada Paulinha, ao professor Marcelo Barcelos, à doutora Vanessa Cardoso, ao delegado Luiz Felipe Fuentes pela participação no nosso programa e a você que nos acompanhou pela TVA, pelo Facebook, pelas nossas redes sociais. Obrigado mais uma vez pela audiência. Você pode conferir a reprise deste programa no nosso canal YouTube, que você acessa por meio do site da Assembleia, o alesc.sc.gov.br, ou ainda também no decorrer da programação da TVA durante esse mês de julho. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo programa em discussão.